Bem-vinda, Ana Júlia. Quiser ficar aqui na live com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o traço rígido. A gente vai falar hoje sobre a traição, a dor da traição, da exclusão. Tá travando um pouquinho. Oi, Kiki. Oi, Kiki. Hoje é o grande dia da gente terminar nossa série de lives sobre os traços de caráter. E... Ai, acho que eu apertei aqui sem querer. Hoje é o grande dia pra gente saber como é que a gente coloca todos os nossos traços no recurso. Como é que a gente cuida desses traços para que eles trabalhem a nosso favor. Será que existe cura? Será que a gente consegue se curar dos nossos traumas? Será que essas dores, a gente consegue se livrar delas? A gente vai saber hoje, na live. Você já criou? Eu já criei. Mas eu criei faz 2 semanas. Aí, mãe, como falou sobre isso, será que Não, mas esse não precisa, esse não precisa. Eu já terminei. Graças a Deus. Bom, é hoje que a gente vai se destretar, né, mana? Hoje a gente vai se destretar. A gente vai saber como é que a gente vai fazer pra gente poder colocar esse povo pra trabalhar pra gente se equilibrar na vida, né? Que é importante. E o bagulho vai ficar doido. O bagulho vai ficar doido quando, quando a gente for falar sobre essa questão da cura. Aí o bagulho vai ficar doido. Daqui a pouquinho eu já vou começar a falar. Deixa só dar 9 horas. Vou começar aqui a hablar com todo mundo. Hoje eu vou hablar muito. A gente vai hablar bastante. Vou hablar, hablar, hablar. Melhorei. Nossa, mana, eu fiquei gripada. Muito gripada. Eu tive até que cancelar a live. Coloquei pra essa semana. Porque a gripe me derrubou mesmo. Mas eu tô melhor. Tô inteiraça. Tô muito feliz que a gente vai terminar essa série de 5 lives que deu tudo certo. Eu ainda não coloquei todos os vídeos lá no vermelhinho, mas essa semana eu vou colocar todos. E também no vermelhinho da Casa Ninguém, porque eu coloco lá no vermelhinho da Bruxadela. Mas essa semana eu vou colocar todos os vídeos no vermelhinho lá do Casa Ninguém, então vai estar disponível lá numa playlist. Quem quiser rever as lives, ver como é que se cura das dores do traço, quer dizer, saber como resolver, né? Melhorei, eu tava bem ruim, bem mesmo, mas eu tô renovada. Sejam bem-vindos quem entrou. Signo Sensitiva, Rica, Raimundo Nunes, sejam bem-vindos. Karen, Damiana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E é isso, né, gente? Pra gente começar a falar aqui um pouquinho, eu quero saber se vocês conhecem uma pessoa assim. Uma pessoa que sabe fazer muitas coisas. É aquela pessoa, ou aquela pessoa que tem, sei lá, 3 empregos. Ou uma pessoa que consegue fazer várias coisas. Tu fala assim, cara, tu sabe fazer tanta coisa. Como que tu consegue fazer tudo isso? Uma pessoa com vários talentos. Que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vocês conhecem alguém assim? Uhum. Vocês conhecem pessoas que se descontrolam quando estão com ciúmes? Que quebra o celular do marido, quebra o celular do parceiro. Queria ser assim. Eu tenho 2 empregos, então essa live é pra você. É a pessoa que falou aqui, ó. Eu tenho 2 empregos. Que essa live é pra você, querida. É o teu tio. Tem pessoas que quando estão com muito ciúme e querem controlar muito, elas acabam, né, numa irritação quebrando o celular do parceiro, porque o parceiro não quer mostrar, o celular não quer mostrar as coisas do celular, que é a senha. Tem pessoas que são assim. E aquelas pessoas que quando elas acreditam numa coisa, e aí tu vai falar, vai dar uma nova ideia pra ela, de uma nova ideia, de, tipo assim, aquilo que ela sabe fazer, tu vai ensinar pra ela de uma outra forma, mas ela é tão rígida no pensamento dela que ela não aceita o novo, ela só aceita fazer do jeito dela. Ela sabe fazer muito bem o que ela sabe fazer, porém, quando alguém vai tentar ensinar alguma coisa nova, é uma pessoa que tem dificuldade de se abrir para o novo, de se abrir para uma nova ideia, de se abrir para uma nova visão. São pessoas que têm pensamentos mais rígidos e elas confiam naquilo que elas sabem. O novo que chega, ele é muito ameaçador, porque ela não tem controle daquilo que ela conhece. Meu tio, vídeo da live. Obrigada, Kiki, por ter compartilhado. Falta só um pouquinho pra gente começar.
Vocês conhecem aquelas pessoas que são casadas, mas têm amante, namorada, ficante ao mesmo tempo também? É o que mais tem, né, gente? Tem muita gente na dor. Mas, sabe, toda essa situação de triângulo, de triangulação, de pessoas que traem, pessoas que têm mais de um relacionamento, são pessoas que vivem numa dor muito grande, mas elas nem se atentam pra isso, nem sabem que podem mudar o comportamento. E nem sabem por que às vezes agem dessa forma. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É muito parecido com o traço psíquico nesse sentido, mas tem uma diferença que a gente vai desvendar aqui a diferença entre o psíquico e o rígido nessa questão da traição e de ter mais parceiros. Bem-vinda, Jesuína. Se quiser ficar aqui na live com a gente, pra gente desvendar o traço de caráter rígido. Enquanto a gente não começa, dê um like aí pra ajudar aqui a mais pessoas conseguirem ver o TikTok entregar mais a live. Curtam, curtam, curtam muito pra live ser entregue pra mais pessoas. São, na verdade, 5 traços. O primeiro traço que a gente falou foi esquizoide, o segundo foi o oral, o terceiro foi o psíquico, o quarto foi o masoca e hoje é o quinto traço, o traço rígido. E aí, depois que a gente desvendar o rígido, o traço rígido, a gente vai falar um pouquinho sobre todos os outros traços, mas só sobre como colocar eles no recurso, tirar eles da dor. E aí a gente vai fechar com essa questão da cura. Como que a gente se cura? Existe cura pra isso? É isso que a gente vai falar hoje. Falta só um pouquinho. 4 minutos, 3 minutinhos a gente já começa aqui a hablar. E sim, vocês conhecem também uma pessoa que fala assim: parece assim que eu não sou suficiente. Uma pessoa que sempre se sente insuficiente. Uma pessoa que tenta fazer tudo perfeito porque acha que não pode ser amada pelo que é, mas só pelas coisas que faz. Tem muita gente assim. Queria saber se vocês foram o príncipe da mamãe e a princesa do papai. Quem foi aqui que foi o príncipe da mamãe, a princesa do papai? Só do papai. Pode ser também, porque alguém fez. Pode ser também. Alguém fez o papel, né? Alguém te colocou nesse pedestal. Deixa eu ver. Hoje a gente vai falar sobre esse traço que parece o Julius, que tem 2 empregos. O pai do Chris. Tem 2 empregos. Olha, eu me identifico muito, tá? Esse é o meu segundo traço dominante. E eu me identifico muito com essa questão de fazer muitas coisas. Assim, de gostar de fazer muitas coisas. Assim, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu gosto de fazer muitas coisas. Então, muitas mesmo. Muitas coisas. E eu não consigo abrir mão. Eu não consigo escolher o que eu gosto mais. Falta um minutinho pra gente começar. Um minutinho. Tu é mesmo, porque tu é linda, porque eu vou falar um pouco. Eu sou assim também. Assim, só de olhar pra foto eu sei que é assim. É. A taróloga, a filha de menina, ela é rígida com certeza. Porque além dela ser. O primeiro traço da Mari, com certeza, disparadamente é o rígido. O segundo também é rígido, o terceiro é rígido e o quarto é rígido. Isso porque. Eu nem vou falar que tu é a rainha de paus, né? Porque minha irmã, tu é 1001 utilidades. Nossa, mana do céu. Olha, eu queria ter o teu pique. E olha que eu gosto de fazer muitas coisas, mas não sei se eu teria o pique de fazer tudo o que tu faz. Vai ter conversa sobre o assunto que eu mandei no zap do Thiago. O assunto do... eu sei qual é. Hoje a gente vai falar, Mari, sobre o traço de caráter. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar os traços no recurso. E a gente vai falar um pouquinho sobre se existe cura ou não dessas dores, tá? A gente depois que a gente termina na live eu não vou me estender muito, mas a gente vai falar bastante. E aí no final da live a gente pode falar sobre qualquer assunto. Que ela quer saber da conversa
sobre o assunto que vocês falaram no Zap naquele dia, sobre a questão da Marília, do pessoal que faz. Ah, não, isso é outra live. Ah, mas depois que terminar o assunto, a gente pode ficar por aqui fofocando. Adoro, quero muito fofocar. E falar. O pessoal vai gostar? Não, mas aí eu não me importo. Aí, eu arrumei um estágio novo, eu vou sair do velho. Mana do céu. Tá vendo? Eu sigo as orientações. Graças a Deus. Ai, será que tá travando muito pra vocês? Aqui deu uma travadinha rapidinho. Salve, salve, salve. Oi, gente. Bem-vindo vocês aqui. Boa noite, gente. Então, bora começar, né? Que já até passou das 21 horas. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre esse traço maravilhoso. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse traço rígido que eu amo, que é o meu segundo traço. Adoro. Assim, não é querer falar, mas todas as pessoas rígidas, elas são muito lindas. Elas são muito lindas. São pessoas que têm o corpo, a aparência bem perfeitinha, sabe? Que tem o rosto simétrico, um corpo simétrico. São pessoas muito bonitas, são pessoas que não precisam fazer força para chamar atenção, não precisam, sabe, se esforçar muito para chegar no lugar e todo mundo olhar, nossa, que pessoa, né? A presença da pessoa, tipo assim, um Brad Pitt, uma Angelina Jolie, uma pessoa assim, que quando entra no ambiente, todo mundo para dizer, nossa, que linda, nossa, que pessoa, nossa, chamou muita atenção. Então, assim, os rígidos, eles são assim, eles não precisam fazer força para serem notados. Só meu olho, não é não, Mauri, nem vem. Acho que só meu olho. Fala sério. Todas vocês têm traço rígido dominante, com certeza. Porque. A Mari, eu acho que o primeiro é rígido, o segundo é rígido, o terceiro é rígido, o quarto é rígido. Eu acho que a Mari é a rígida perfeita mesmo. Acho que ela tem uma porcentagem. Existem coisas que o traço rígido faz, a dinâmica do traço rígido é assim. Quando ele tá na dor, não é muito legal, sabe? Mas quando ele tá no recurso. Nossa, ele sabe usar toda essa questão da competição, do controle. Ele usa a favor dele e assim, ele deslancha, sabe? Olha, esse traço rígido, a dinâmica dele é assim. Eu quero estar em primeiro lugar. Quando ele está em algum local onde tem pessoas que sabem fazer a mesma coisa que ele sabe fazer, ele vai se esforçar ainda mais para fazer melhor. Aonde ele estiver, ele vai sempre querer estar em primeiro lugar. Ele vai querer. É aquela pessoa que vai ganhar os troféus. É aquela pessoa que vai ganhar medalha. É aquela pessoa que vai ser reconhecida. Sabe? Eu mando a pessoa. Eu fico com ódio quando eu tô na dor. É assim. É uma pessoa que realmente ela é executora também, como o traço masoquista, mas ela não é executora porque ela não quer ser humilhada. Não, ela é executora porque ela não quer ser trocada e nem excluída. Tipo assim, eu vou dar o melhor de mim aqui nesse trabalho, porque eu não quero que ninguém me troque. Eu não quero ser excluída daqui, eu quero ser a melhor daqui. Eu quero ser reconhecida. Então, o traço rígido, ele realmente quer ser reconhecido pelo esforço dele. Ele quer os aplausos, sim. Ele quer a medalha, sim. Ele quer o pódio, sim. E tá tudo bem ele querer tudo isso, tá? Eu acho que a gente tem que ter um narciso interno aqui, sabe? A gente precisa querer também, tipo assim, querer também esses lugares. Por que não? Porque, assim, normalmente a gente olha pra uma pessoa que é competitiva, a gente, nossa, que pessoa competitiva, eu não quero ficar perto dessa pessoa, porque ela só quer ser, tudo ela sabe. Ou então, tudo ela quer vencer, tudo ela quer fazer, tudo ela sabe fazer melhor. E é uma pessoa que incomoda muitas pessoas. Tá? É uma pessoa que incomoda porque ela vai se esforçar, ela vai se dedicar e ela vai ganhar. Porque o rígido é ganhar ou ganhar, não existe essa de perder. Ele vai fazer o que for. Não existe essa possibilidade dele perder, porque assim, se o rígido ele estiver num local aonde ele sabe que tem pessoas que são melhores do que ele nem entra pra competir. Ele só entra pra competir quando ele sabe que ele vai ganhar. Porque se ele estiver num ambiente onde tem pessoas que ele interpreta que são muito melhores do que ele, que são mais inteligentes do que ele, que fazem coisas melhores do que ele nem entra pra competir, porque ele já sabe que ele vai perder. Então, ele para querer passar, né? Não, eu tenho que ganhar. Então, o rígido, ele é assim, quando ele tá na dor, ele é aquele que ele quer ganhar, só que ele vai fazer de tudo pra ganhar. Ele não vai fazer igual o psicopata, que ele vai passar a perna nos outros pra poder ganhar, ficar em primeiro lugar. O psico, ele não tem capacidade de ganhar as coisas, porque ele não gosta de fazer as coisas, ele não se esforça, ele não se dedica. Ele quer mostrar pras pessoas que ele faz isso, mas no fundo ele não faz. E aí ele tem que sabotar, ele tem que puxar o tapete de ele tem que usar outra pessoa pra fazer algo pra ele.
pra ele poder chegar lá no objetivo dele. O rígido não, ele faz mesmo, ele executa mesmo, ele é muito bom no que ele faz, muito bom mesmo, porque ele quer ser o melhor, ele quer o pódio, ele quer ganhar. Ele não precisa de pessoas falando que ele é bom. Ele é o culpado se tu vai achar que ele é bom, porque ele que tem que achar que ele é bom, entendeu? Ele não tá preocupado, ele tá lá porque ele sabe que ele é bom, então ele não precisa dessa validação, ele só quer o troféu, porque ele quer esse reconhecimento, tá? Outra coisa do traço rígido é a questão da triangulação, tá? Essa triangulação também entra na competição. Por exemplo, o traço rígido... Gente, eu não vou conseguir responder perguntas agora e nem olhar o chat, tá? Aí depois eu volto, leio um pouquinho e falo com todo mundo, tá? A questão da triangulação no traço rígido é assim. Ele coloca um adversário, um inimigo imaginário, e esse inimigo imaginário dele aqui é melhor do que ele. E aí, internamente, ele vai ficar o tempo todo competindo para ser melhor do que essa pessoa que ele imaginou. O traço rígido, ele tem mania de criar uma historinha na cabeça onde tem uma pessoa que é melhor do que ele. E aí ele vai fazer de tudo para ser melhor do que aquela pessoa que ele fica imaginando, entendeu? Então, na cabeça do rígido, ele tá sempre em triângulos, ele tá sempre triangulando. O que isso significa? Ele não consegue se decidir se ele quer ser enfermeiro ou se ele quer ser dentista. Ele quer ser os dois. Ele não consegue se decidir, que nem a nossa amiga Mari, que é médica veterinária. O que eu vou ser? Vou ser médica veterinária ou vou ser taróloga? Eu vou ser os dois, porque eu não consigo deixar nenhum, porque eu gosto dos dois. E eu vou ser os dois. Se tiver mais um, vai ser mais um. Porque eu não quero mais. Oi, Alisson, bem-vindo. Meu primo camarada. Obrigada pelo presente. Então, o traço rígido, eu vou falar o meu exemplo, tá? Eu já trabalhei com doces, com salgados, com bolos artísticos. Eu já fui cabeleireira, eu já fui manicure, eu já fui design de sobrancelha, eu já fui maquiadora. Eu já fui designer, eu trabalhei como designer de produtos. Eu já fiz curso de administração. Eu fiz um semestre de biomedicina, um semestre de tecnólogo de segurança do trabalho. Eu fiz metade do curso de farmácia. Eu fiz um monte de coisa na minha vida. Aí isso sem falar as minhas coisas holísticas. Eu já fiz curso de tarô, de Lenormand, de tudo que... Nossa, com tudo que vocês podem imaginar, eu já fui. Olha, ela quer ser psicóloga também, apoiado. Eu já fiz tanta coisa mesmo. E tudo assim que eu fazia, eu queria dar o meu melhor. E assim, eu queria ser melhor em tudo que eu fazia. E aí, por muitas vezes, as pessoas olhavam pra mim e diziam assim, nossa, tu quer saber de tudo, tu é inteligentinha, tudo tu sabe. Tudo que não sei o quê, nossa, tudo, tu sabe fazer um monte de coisa, nossa, porque não sei o quê, não sei o quê. E em vez das pessoas te elogiarem porque tu tem uma capacidade de ser multitarefas e fazer muitas coisas, e saber fazer muito bem muitas coisas, as pessoas, elas te recriminam pelo que você é. Então, o rígido, ele sofre muita discriminação por ele ser um traço multitarefas, por ele ser um traço que dá conta de muita coisa. Ele se responsabiliza, ele tem responsabilidade com aquilo que ele se propõe a fazer. Se ele falou que ele vai fazer, tu pode ter certeza que ele vai dar o melhor dele pra fazer até o fim, né? Porque ele tem perna, ele é executor, ele quer fazer, porque no final ele vai ganhar, e ele quer ganhar no final, ele quer fazer de tudo, né? Então, assim, os rígidos, eles sofrem muito com isso. Mas quando eles estão nessa dor, o que acontece nos relacionamentos? Nos relacionamentos, o rígido, ele tem medo de ser traído, ele tem medo de ser insuficiente, ele fica se sentindo insuficiente. Essa insuficiência que ele sente no relacionamento faz ele procurar ter o corpo perfeito, faz ele procurar ter um comportamento perfeito, agir de uma forma perfeita, para ele não ser trocado por ninguém. Se ele perceber, quando ele tá muito na dor, muito mesmo, se ele perceber que o parceiro dele, sei lá, gosta de alguém que se vista de tal modo, ele não vai imitar a pessoa que tá se vestindo de tal modo. Ele vai ficar melhor do que aquela pessoa que o parceiro dele admira. Entende o que eu tô falando? Então ele vai querer ser melhor. Ah, eu sei, é disso aqui que tu gosta? Aham, tá bom. Então eu vou ser melhor do que isso aí. Entendeu? E aí, o rígido, ele fica nessa. Se ele se sentir insuficiente, se ele achar que o corpo dele não tá adequado, se ele achar que ele não tá bem, vai ser aquela pessoa que vai se matar na academia pra ter o corpo perfeito. Por quê? Porque ele quer ter a vida perfeita. Ele quer tudo perfeito. Ele não quer ser trocado, ele não quer nem imaginar a hipótese de alguém vir e tirar o que é dele. E antes que isso aconteça, é por isso que o rígido sempre tem aquela pessoa imaginária que ele compete, porque ele tá sempre querendo evoluir, ele tá sempre querendo crescer, ele tá sempre querendo realmente ser melhor. E tipo assim, se tu não consegue alcançar o ritmo do rígido, sinto muito, beijinho no ombro pra ti, porque não tem pra onde correr, porque o rígido, ele sempre vai estar evoluindo, ele sempre vai querer ser melhor, ele sempre vai querer fazer o melhor. Entendeu? Quando ele tá na dor, é aquela coisa, se ele estiver num local onde tem pessoas que são melhores do que ele nem vai aguentar ficar ali.
Então, quando ele tá muito na dor, se ele vê, por exemplo, eu sou taróloga, Se eu tivesse muito na dor, e eu tivesse num grupo onde tem outras tarólogas que eu julgo que são melhores do que eu, se eu tivesse muito na dor, eu não ia querer ficar nesse local, porque eu ia me sentir insuficiente, eu ia me sentir pequena. Mas se eu tivesse no meu recurso, eu ia querer ficar lá, aprender com todo mundo e mostrar o meu trabalho, porque eu sei que eu também sou boa, que eu vou contribuir. Eu posso não ser a melhor de lá, mas eu vou contribuir, porque eu sei que eu sei muita coisa. Então, quando o traço rígido ele tá legal, quando ele tá no recurso, ele consegue fazer as coisas dele sem se preocupar muito com essa questão da competição. Não que ele não seja competitivo, ele sempre vai ser, mas ele já consegue se equilibrar mais e perder essa neura do que eu quero ficar em primeiro lugar, eu quero ficar em primeiro lugar. Não, ele sempre vai dar o melhor dele. Então, quando ele tá no recurso, é uma pessoa que sempre vai dar o melhor de si. Não importa se vai ser reconhecido ou não, sempre vai dar o melhor de si, tá? Tá bom, vai lá e volta. Oi, Jé, tudo bom? Obrigada, amor, pelos presentes. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho dessa triangulação. Nos relacionamentos, como eu estava falando, o traço rígido, ele costuma triangular como? O traço rígido, por ele ter vindo de uma dinâmica na infância, que não foi uma triangulação muito saudável para ele levou essa triangulação para a vida adulta. Então, a pessoa que ele escolhe para ser o amor da vida dele, para ele casar e ter filhos, é a pessoa que ele vai entregar todo o amor dele. Mas por algum motivo que ele não consegue entender, ele também não consegue entregar o sexo para essa pessoa. Ele divide. Ele se parte no meio. Então, o meu coração tem que ser de uma pessoa e o meu corpo e o sexo tem que ser de outra pessoa. Então, é por isso que o traço rígido, quando ele tá na dor e por causa da dinâmica da infância, são pessoas que tendem a ter mais de um parceiro. E aí, as parceiras desse traço, ou os parceiros desse traço, pensam assim, poxa, eu sei que tu me ama. E ele realmente ama, ele entregou totalmente o amor dele pra aquela pessoa. Só que ele é uma pessoa que ele tá, digamos assim, ele tá partido no meio. Ele não sabe dar amor e sexo para a mesma pessoa, porque ele veio de uma dinâmica da infância, e essa dinâmica que a gente vai falar daqui a pouco. Mas primeiro a gente vai falar sobre essas dinâmicas dele, sobre essas coisas que ele faz, tá? Então, é assim, quando ele tá no trabalho, ele se sente muito bem, ele sempre tem alguém para competir. E aí, quando ele tem um amor e ele tem um trabalho, ele não consegue definir quem é mais importante. Ele não consegue definir. Ele sempre vai ter ele sempre tem que ter um escape, uma terceira pessoa. Ele não consegue. Quando ele tá no trabalho, ele não consegue definir que é mais importante ou o relacionamento dele ou o trabalho. Ele não consegue decidir quem é mais importante. Por quê? Porque como ele vive em triangulação, é uma pessoa que, a qualquer momento, assim, ele pensa assim, a qualquer momento eu posso ser trocado, a qualquer momento eu posso ser traído, a qualquer momento eu posso ser excluído. Então eu tenho que ter o meu plano B. Então, é uma pessoa que vai ter um casamento, vai ter vai ter um emprego, um hobby, um monte de coisa que quer fazer, não consegue decidir o que é mais importante pra ele. E muito provavelmente pode ter uma outra pessoa, porque se essa pessoa me largar, eu já tenho outra. Eu não fico sozinho. Ou pior, se a pessoa que eu desconfiar, eu sonhar que essa pessoa quer me trair ou me trocar, eu troco ela primeiro. E aí, o rígido, quando ele tá na dor, ele sempre vai ficar pisando em ovos, pensando, a qualquer momento eu posso ser trocado, a qualquer momento eu posso ser traído. E aí, ele vai entrar nessa dinâmica da triangulação. Então, é assim, eu sempre tenho que ter um reserva aqui. Eu sempre tenho que ter uma pessoa com quem eu converso. Eu sempre tenho que ter uma pessoa reserva. Eu sempre tenho que ter por quê? Porque se essa pessoa aqui me chutar, eu tenho outra aqui. Eu não fico sozinha. Eu não fico sozinha. Né? Porque lá atrás, quando eu era criança, me excluíram. E agora, eu não quero ser excluída. Uhum. O rígido, ele se trata também muito igual ao psicopata. É, muito. Ele tem essa questão da traição própria. Ele acredita nas próprias convicções, mas ele prefere trair os outros do que se trair. Porque o psicopata se trai, né? Não, essa questão da traição é por causa da dinâmica, mas a gente vai falar sobre essa questão do se trair no final, tá? A gente vai falar essa questão do se trair no final. Então, ele não consegue escolher o que é mais importante pra ele. Por exemplo, é aquela pessoa também que ela escolhe o trabalho, ela foca no trabalho e às vezes fica distante da casa, fica distante da família. Coloca o trabalho, o hobby acima da família. Vocês entendem? É aquela pessoa que vai se dedicar muito pro trabalho, se dedicar muito a fazer muitas coisas na vida e a parte emocional dela, vai ficar capenga, vai ficar faltando. Por quê? Porque, por exemplo, o traço rígido, ele tem uma ligação muito grande. O homem tem muita ligação com a mãe e a menina muita ligação com o pai. O que acontece? Às vezes, o traço rígido, quando ele é feminino, ele tá ligado com o pai e a menina é muito ligada e o coração dessa menina ainda é do pai. Quando ela se casa com alguém, o corpo dela é do marido, mas o coração ainda é do pai. Ou seja, ela ainda está casada com o pai. Se ela estiver casada com o pai, ela não tem como ir pra vida dela no casamento. O corpo dela vai ser do marido dela. Mas o coração dela sempre vai ser do pai. Então, se esse marido, ele não for melhor ou superior que o pai dela, ela vai olhar pra ele e vai dizer, meu pai é melhor. Isso aqui é um bosta. Meu pai é bem melhor. Entende?
E a mãe, a mesma coisa, o filho com a mãe. O filho que é casado com a mãe ainda, que tem o coração dele ainda é da mãe e o corpo é da esposa. É aquele filho que a mãe vem em primeiro lugar, tudo primeiro é pra mãe, deixa a mãe se meter em tudo, coloca a mãe dele pra morar dentro da casa. Que a mãe controla a vida dele. Então, assim, mesmo que essa pessoa esteja casada, ou o pai ou a mãe controla a vida dessa pessoa, porque eles inconscientemente ainda estão casados com o pai e com a mãe, por causa que o coração deles ainda é do pai ou da mãe. Por quê? O primeiro amor de todo mundo, do menino é a mãe, e da menina é o pai, né? Então, se você amar muito o seu pai, e você achar que ele é o herói, que ele é o pai ideal pra você, ou que, sabe, ninguém supera o meu pai, e tu criar uma imagem na tua cabeça de pai perfeito, tu nunca vai encontrar uma pessoa que supere ele, porque no fundo você não quer que ninguém supere o seu pai, porque você não quer perder o ideal dele. Então você sempre vai ter a tendência de arranjar homens bosta, pra nunca o teu pai sair daquele pedestal, daquele lugar. Entende? Só que isso é só uma dinâmica, tem outras dinâmicas. Por exemplo, tu fala assim, Jenny, mas eu não tive o meu pai. Então como foi que se criou esse traço rígido? Bom, a gente vai falar agora sobre como foi criado esse traço. Como foi que se formou esse traço. Tá bom. Como foi que foi criado esse traço? Bom, o traço rígido, ele foi criado ali entre 3 e 5 anos, tá? Então, na fase oral, que é o esquizoide e o oral, tem a fase anal, que é o psíquico e o masoquista, e tem a última fase, que é a sexual, que é a fase do rígido, do traço rígido, que acontece de 3 a 5 anos. E algumas pessoas até chegam a dizer que até 7 anos. Então depende, tá? Nem todo mundo é de 3 a 5. Outras pessoas é de 3 a 7. Então, assim, aquela menininha que tava em simbiose com a mamãe, que o mundo dela era a mamãe, e ela começou a explorar, ela desfraudou. E aí, depois que ela percebeu no traço masoquista que existia o vovô, que existia a vovó, que existia o papai, que existia aquela pessoa, que existia aquele ambiente, aquelas pessoas em volta dela. Depois que ela desfraudou e que ela percebeu que existe um ambiente e outras pessoas além da mamãe, ela começou a perceber outra coisa. Ela começou a perceber que o mundo existe por pares, em pares. A mamãe, ela tem o papai, a vovó tem o vovô, o titio tem a titia, e todo mundo tem um par, menos eu. Eu não tenho par. O cachorrinho tem a cachorrinha, o gatinho tem a gatinha. Ela começa a observar o ambiente, começa a ver que todo mundo tem alguém, menos ela. E aí que começa. O menino, ele se chega mais com a mãe e a menina vai se chegar mais com o pai, tá? Pra poder também formar um par. Só que a criança não entende essa questão sexual, ou pelo menos não deveria entender, tá? O ideal é que a criança, né, não deveria entender essa questão sexual, tá? Então, assim, a criança não entende essa questão sexual. Ela percebe o ambiente dela, que todo mundo tem um par, e ela também quer o dela. Então, o menino, ele vai tentar fazer um par com a mamãe, e a menina vai tentar fazer um par com o papai. O que acontece nessa hora? Se essa criança estiver num lar funcional, num lar saudável, né, o papai, ele vai colocar a criança no lugar dela. Vai dizer, olha, o papai, ele é da mamãe. A mamãe é a rainha. Tá? Você é minha princesa, mas a mamãe é a rainha. Então, você é minha filha. E esse marido, ele precisa tratar a mãe dessa criança, ele precisa mostrar para essa criança que a mãe vem em primeiro lugar. E que o filho, ele tem que respeitar essa hierarquia. A mãe também tem que entender que o marido vem em primeiro lugar. Existe uma ideia muito errada hoje em dia, que o pessoal fala que sempre os filhos têm que vir em primeiro lugar. Você está criando pessoas que elas vão ter sérios problemas por causa disso. É muito bonito, é romântico dizer, nossa, meu filho sempre vai vir em primeiro lugar, porque meu filho é mais importante pra mim. Mas quando você tá dentro de um relacionamento e você é casada e você tem um filho com essa pessoa que você está, você não pode deixar o seu filho vir em primeiro lugar. Porque esse filho, ele vai carregar ele vai carregar dentro dele uma carga de sexualidade que não é pra ele. Vou explicar melhor. Se o pai e a mãe não estão num relacionamento saudável, os dois vivem brigando, um fica competindo com o outro, o pai e a mãe, eles não estão às vezes mais se entendendo, o lar não é funcional, é disfuncional, a criança percebe várias brigas, percebe várias coisas acontecendo. O que acontece? A mãe olha pros filhos e diz assim, você não presta como homem pra mim. E começa a criticar esse homem na frente dos filhos. E aí o que ela faz? Meus filhos são mais importantes pra mim do que você. Aí ela tem um filho homem. E esse filho homem,
Ela olha pra ele e diz: eu vou criar o meu filho pra ele ser o homem perfeito. Eu vou criar o meu filho pra ele não ser um machista escroto igual o pai dele. Eu vou criar o meu filho pra ele ser o homem que eu sempre quis ter, mas eu não pude ter, mas outra pessoa vai ter porque eu vou criar o melhor homem do mundo. Veja bem, quando essa mãe fala que ela vai criar o filho dela para ser um ideal de homem que ela acha que é ideal, ela está jogando uma carga sexual inconsciente para essa criança, que não é dela, porque ela está criando um homem ideal para ela, na visão dela do que seria um homem ideal, e ela vai ensinar para aquele filho como ele tem que ser. Por que ele tem que ser daquela forma? Só que ela tem uma dinâmica dentro da casa dela com o marido dela de que aquele homem é um bosta, que aquele homem não presta. Ela vive criticando aquele homem na frente dos filhos. Então o filho olha para aquele pai, vê que ele, né, não tem energia para fazer nada. A mãe critica, o que ele vai fazer? Ele vai começar a competir com esse pai. E como é que isso acontece? Ele vê que o pai não toma uma atitude, ele vai virar o homem da casa. Ele que vai cuidar da mãe dele. Porque o pai dele nunca cuidou. Aí esse pai se separa dessa mãe, pai vai embora. Quem é que vai ficar com essa mãe? Esse filho. O príncipe, que era príncipe e agora virou rei. Porque é ele que vai comandar agora. E ele vai fazer o papel do pai dele. Depois eu vou ler, tá, gente, os comentários, senão eu vou perder aqui a linha de raciocínio. A menina é a mesma coisa. Ela vai olhar para aquela mãe, ela vai olhar para o pai dela e vai ver que o pai dela trata mal a mãe dela. Não faz as coisas pra mãe dela, trata a mãe dela mal, xinga a mãe dela, né? Não é cavalheiro, não cuida da mãe dela, mas quando é pra ela, pra filha, você é a princesinha do papai. Você é a melhor pessoa do mundo pra mim. A tua mãe, ela não é. A tua mãe, Então, essa mãe vira a pior pessoa do mundo na visão daquela menina. E ele começa a tratar mal a esposa e começa a tratar bem a filha. E essa filha recebe uma carga sexual também que não deveria carregar. Não deveria receber desse pai. Porque, por exemplo, o pai que acha a mãe, tu tá muito jogada, tu tá muito feia, tu tá não sei o que, lá, o cara não paga uma unha pra ela, não paga um cabelo, não paga nada pra ela, aí olha pra mulher e diz que ela tá um bagulho. Aí esse pai olha pra filha e diz: nossa, minha filha, você é linda, não tem nada a ver com a sua mãe, você é linda. Você é perfeita, você é maravilhosa. O que esse pai tá fazendo? Ele tá fazendo a filha competir com a mãe. Aí, essa filha recebe essa carga de sexualidade e tipo assim, meu pai tá me colocando no lugar da minha mãe. E a minha mãe tá me colocando no lugar do meu pai. Entende o que acontece? E aí, essa criança diz assim: bom, agora eu conquistei o espaço, que é meu, então eu tenho um par. O meu par é o meu pai, porque ele trata minha mãe mal, mas ele me trata bem. E o menino também, né? Então a minha mãe nunca deu certo com meu pai, eu queria um ideal que ela disse que ela na cabeça dela achou que seria um homem ideal. E eu sou essa figura masculina pra ela e eu tenho que ser tudo aquilo que ela esperou de mim. Então, o que acontece? O coração desse menino vai ficar com a mãe, por causa dessa carga que ele tá levando dela, e o coração dessa menina vai ficar com o pai, por causa dessa carga também, tá? E aí vai acontecer uma divisão. Por quê? Vai acontecer uma divisão nela. Por quê? Porque não dá pra imaginar que um pai vai ter um relacionamento com o filho, né? Ou pelo menos não deveria. A gente sabe que, enfim, acontece, mas não deveria, né? O que acontece? Essa menina, ela vai ficar confusa. Por quê? Porque essa energia, essa carga que eles pegam do pai e da mãe, que olha pra esse filho e quer que eles sejam pessoas que eles idealizam como parceiros ideais, não porque eles querem ter algo com o filho ou com a filha, mas porque eles querem criar aquela menina, aquele menino, de um jeito que a menina eu vou transformar na parceira ideal, o menino eu vou transformar no homem ideal que eu sempre sonhei. Essa carga que eles recebem, eles ficam confusos inconscientemente. O que acontece? Esse menino e essa menina, eles vão dormir, eles olham pro lado. Meu pai disse que eu sou a princesinha dele. Meu pai, eu sei que eu sou mais importante pra ele do que a minha mãe. Mas ele ainda tá com a minha mãe. Então, ele me traiu. Porque ele diz que eu sou a mais importante. Mas eu vejo que ele está com a minha mãe. Essa criança, pequenininha ali, de 3 a 5 anos, ou de 3 a 7 anos, ela olha para aquela situação que ela ainda não sabe resolver, não sabe identificar. Ela interpreta que ela foi traída. Por quê? Porque o meu pai me escolheu, eu sou melhor do que a minha mãe. Ele me escolheu. Mas ele não dorme comigo.
ele ainda está com a minha mãe. Ele não tá só comigo, ele tá com ela. Essa criança, ela recebeu tanta energia e depois ela se sentiu excluída, ela se sentiu traída, ela se sentiu insuficiente, ela se sentiu trocada. Porque ela recebeu inconscientemente essa energia, só que ela não pode ir até o final, porque não tem como ter um relacionamento com a tua mãe, não tem como ter um relacionamento com o teu pai. Aí o que acontece? Acontece uma divisão naquela pessoa. E essa divisão é marcada no corpo. Sabe aquelas pessoas que têm uma cinturinha de pilão? Aquela cinturinha que parece um pilão? Às vezes é gordinha, mas tem cintura. Às vezes é magrinha e tem a cinturinha. É aquela pessoa que tem cinturinha assim de pilão. Não importa. Não importa. Formato de violão, formato de ampulheta. Essa divisão fica marcada no corpo da criança. Que o meu coração é do meu pai, o meu coração é da minha mãe, mas eu não posso, a minha sexualidade não pode ser pra minha mãe nem pro meu pai. Porque, apesar de que ele tenha me escolhido e eu comecei a competir com a minha mãe, e apesar da minha mãe ter me escolhido e eu comecei a competir com meu pai, eu não posso ter nada com a minha mãe, não posso ter nada com meu pai. O que isso significa? Então só o meu coração vai ser da minha mãe e só o meu coração vai ser do meu pai. A minha sexualidade vai ficar pra fora. Um dia, quando eu crescer, eu vou ter a minha sexualidade lá fora, mas o meu coração é da minha mãe. Cara, isso fica registrado no inconsciente da pessoa de uma forma que quando ela cresce e aí ela vai ter o relacionamento dela com alguém, e se ela realmente amar aquela pessoa que ela está, ela não vai conseguir entender o porquê que ela ama tanto aquela pessoa, mas ela não consegue dar o corpo dela só pra aquela pessoa. Porque o coração daquela pessoa, eu te amo, mas a sexualidade tem que ficar com outra pessoa. Então é por isso que tem pessoas que não conseguem ficar só com uma pessoa só, tem que trair. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Esse amor que você falou, esse amor ele só existe do filho para a mãe e da filha para o pai? Ou ele pode acontecer entre a filha e a mãe e do filho para o pai? Tipo, pessoas Não, Tipo, pessoas que têm bissexualidade? Não. Sempre é a mãe com o menino e o menino com a menina. Porque assim, às vezes, tu não tem o teu pai ali nem a tua mãe ali, mas tu vai eleger alguém com essa energia. Uma figura paterna. Tu vai eleger uma figura paterna, tu vai eleger, porque tem crianças se tiver duas que mães, tem, ou dois pais. ela vai eleger uma delas, né? Então, se tem quando, por exemplo, tem casais que são homoafetivos, mas tem aquela pessoa que tem energia mais feminina, que é mais uma mãe, e tem aquela figura que tem uma energia mais yang, que é mais masculina. Então também acontece, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque a gente não tá falando só de sexo órgão, a gente tá falando também de energia masculina. Porque às vezes a criança ela nem cresce com o pai, cresce com o padrasto. Mas ela pega essa energia também. Entendeu? Porque tem tio que também trata assim, a minha sobrinha não tem pai, eu sou o pai da minha sobrinha. Aí vai lá e fala, princesinha do titio, porque você aí tu fala assim, nossa, Jenny, mas a gente não vai mais poder chamar as crianças de princesinha, de príncipe, não é isso. É porque hoje em dia a gente tá super valorizando a criança e desmerecendo o nosso companheiro ou nossa companheira, porque a maioria das pessoas, elas estão em conflito dentro do relacionamento quando elas têm filhos. É conflito de dinheiro, é conflito de ideias divergentes, é conflito de um monte de coisa que a gente tem. Então, todo mundo... Não, mas mostra, pessoal, olha a taça. Olha a taça. Então, assim, hoje em dia, como eu já falei aqui, a gente está vivendo uma sociedade onde as famílias estão disfuncionais. Então, eu me caso com uma pessoa... eu começo a competir com essa pessoa. Eu começo as nossas ideias ficam divergentes. Tudo que a pessoa faz me irrita, não gosto, eu queria que fosse diferente, eu não aceito essa pessoa do jeito que ela não muda, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é tudo. Então, essas confusões que tem dentro dos relacionamentos, até a pessoa cuidar disso, né, tratar disso, tudo mais, aí nascem os filhos, ficam ali no meio daquela bagunça. Aí o pai, pra se vingar da mãe, trata a filha melhor do que a mãe. A mãe, pra se vingar do pai, elege o filho como príncipe. Assim, eu vou cuidar do meu filho, vou fazer ele ser um homem muito... Meu filho, vou fazer ele ser um homem muito... Tinha na infância, com os pais... Peraí, só um instantinho. Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, ele tá carregando aquele negocinho de... coisar. Peraí. Só tá pegando quantos por cento? Vamos lá. Então, assim, esse traço, ele vai crescer nessa dor, nessa divisão. Então, ele vai triangular em tudo. Ele vai dizer assim, eu fui excluída. O meu pai me escolheu pra ser a princesinha dele, a namoradinha do papai, o namoradinho da mamãe, a princesinha do papai, o príncipe da mamãe, ele vai crescer.
tá? Ele vai crescer e ele não vai conseguir ficar num relacionamento e ter um relacionamento saudável, porque ele não vai conseguir dar amor e sexo pra uma pessoa só. Ele vai ficar confuso. Ele é uma pessoa que ela vai passar a vida toda tentando decidir. Entende? Porque, como eu falei, quando eles estão numa casa onde os pais são funcionais, ele olha a criança, o menino, ele olha pra mãe. A minha mãe era o meu mundo, agora eu enxergo o meu pai e vou trazer o meu pai pra dentro da minha vida. Consegui enxergar meu pai, sei que ele é um par com a minha mãe. E aquela criança, ela não é colocada no centro da vida dos pais. Ela percebe que os pais têm uma vida e que ela está vivendo ali com eles. Ela não é mais importante para um e nem para outro, ela é importante para os dois, porque os dois têm uma dinâmica saudável e eles vão criar essa criança e mostrar para ela o que é uma dinâmica saudável de um casal saudável. Só que não é isso que acontece na maioria das vezes. Então, era para ser assim. Só que como ele foi criado de uma outra forma, né, e foi mostrado para ele uma outra visão, essa criança sempre vai ficar em dúvida. É uma criança que vai crescer, vai ser aquele adulto que não consegue decidir, sempre vai ficar em dúvida, nunca vai conseguir decidir o que quer. Aí não vai, ele quer ser médico, ele quer ser psicólogo, ele quer ser dentista, ele quer ser enfermeiro, e ele nunca vai conseguir se decidir o que realmente ele quer. Ele sempre vai ele vai ficar nessa triangulação. Mas se eu fizer medicina, mas e se psicologia for melhor? Mas eu quero fazer psicologia, mas e se medicina for melhor? Então, pra não ficar na dúvida, ele vai fazer tudo. Ele vai ser médico, ele vai ser psicólogo, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Entendeu? Então, assim, não vai conseguir escolher. Ai, com quem que eu fico? Aquela pessoa que tá namorando contigo ou tá ficando contigo, mas não consegue, não sabe se escolhe você ou se escolhe a fulana. Não sabe se fica com a pessoa que ele conheceu agora ou se ele volta com a ex dele. Ele não sabe o que decidir da vida dele. Ele vai ficar numa dúvida eterna. Ele não sabe se ele tem que ir pra casa dele pro aniversário do filho, se ele tem que ficar no clube jogando golfe, ou se ele tem que ir pro trabalho dele fazer alguma coisa. Uma pessoa não vai saber decidir o que quer. Então, vai sempre ficar nessa dúvida, nessa triangulação, quando ele tá muito na dor. É uma pessoa executora? É uma pessoa responsável? É uma pessoa que tem muitos dons, muitos talentos, muitas profissões. É uma pessoa executora, é uma pessoa que quer ter controle de tudo. É muito bom. Só que no mundo emocional dessa pessoa, também tem essa divisão. E assim, como que as pessoas vão ser felizes plenamente em tudo na vida sem ter alguém onde elas podem se entregar por inteiro? Então você entende? É uma pessoa que não consegue se entregar por inteiro pra alguém porque não sabe outra dinâmica. Ela acha que ela sempre tem que ter uma segunda opção, não consegue se entregar por inteiro pra alguém. Aí eu tô namorando com uma pessoa, mas eu tô pensando no fulano. Mas e se o fulano for melhor do que essa pessoa que eu tô? Aí ele vai e fica com fulano. Aí quando ele chega lá, poxa, eu tô aqui com fulano, mas o outro fulano também era tão bom, tão bonzinho, tão legal pra mim. Aí não consegue se decidir o que quer. Ai, será que se eu fico nesse emprego ou se eu pego o outro pra mim? Ah, eu não sei se eu fico de manhã ou se eu fico de noite. Ah, de manhã é legal, mas de noite acho que seria melhor. Ah, se eu ficar aí vai pra noite, ah, será que de tarde é melhor? Será que de manhã? Ah, eu acho que eu vou voltar pra manhã, que de manhã era melhor. É uma pessoa que sempre vai ficar em dúvida em tudo. Não vai conseguir decidir rapidamente o que quer, né? E pra não, nessa dúvida que ele fica, não sei decidir quem eu quero, então eu vou ficar com as duas. Ah, eu não sei decidir que emprego que eu quero ficar, então eu vou ficar nos dois. Eu não sei decidir que profissão que eu quero ter, então eu vou fazer os dois. Vocês entendem agora? Ele não consegue decidir, então ele sempre vai ficar nessa triangulação. Por isso que o rígido ele tem mais de 2 empregos, mais de 2 profissões, às vezes mais de 2 pessoas. Não é todo mundo que trai do traço rígido, tá? É só quando eles estão realmente na dor. Nem todo traço rígido trai. Eles têm mais medo de serem traídos do que traem. Mas quando eles estão muito na dor, eles preferem assim, antes que essa pessoa faça comigo, eu faço primeiro. Eu tenho que ter uma reserva, porque se essa pessoa me largar, eu não vou ficar na merda. Eu tenho que ter uma outra pessoa reserva aqui. Pra mim. Então, o traço rígido, ele tem dessas coisas, tá? E assim, como que a gente vai fazer pra esse traço ficar no recurso? Como que a gente vai fazer pra esses traços ficarem no recurso? Como? Assim, esse traço, ele tem medo de ser excluído. Ele é perfeito, ele quer fazer tudo perfeito. Ele quer ser perfeito porque ele não quer que alguém exclua ele, né? Aí hoje em dia a gente vê essas meninas que fazem cirurgia plástica pra ter o corpo perfeito. Estão fazendo muito preenchimento no rosto pra harmonizar o rosto. Toda essa questão é do rígido, tá, gente? Fazer harmonização no rosto pra ficar bonita. Fazer toda aquela cirurgia plástica. Se matar na academia pra ter o corpo perfeito, tá? Aí querer sair com com a melhor roupa possível, ter tudo melhor. Isso não é ruim, tá, gente? Se você tem dinheiro pra fazer tudo isso, faça, se você se sente bem, tá? Se isso te fazer bem, faça. Mas se você tá fazendo isso porque você sente uma dor, primeiro trate a sua dor e depois você faça o que você quiser. Porque eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha uns seios muito grandes. Eu tinha aquele negócio de mama gigante, que era, né? Eu esqueci agora o nome, mas meu peito era muito grande. Ele era gigante. E aí, como uma rígida que sou, falei, cara, eu não gostava de ver aquilo ali muito grande, não gostava. Eu fui fazer cirurgia plástica pra poder deixar o meu seio do jeito que eu queria.
entendeu? Porque eu me olhava no espelho e não tava bom. Eu era obesa mórbida. E eu olhava no espelho, falei, não tô gostando do que eu tô vendo, eu vou fazer alguma coisa, fui fazer cirurgia e eu fiz abdominoplastia. Pra poder me sentir bem comigo mesma, tá? Porque eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via, minha rígida odiava, né? Então, assim, eu sempre tenho que eu olho, ai, minha unha tá horrível, tenho que pintar minha unha. Então, assim, a rígida, quando ela se sente insegura, ela vai fazer de tudo pra ficar perfeita. Ela quer ter a unha perfeita, o cabelo perfeito, a sobrancelha perfeita, o cílio perfeito, a maquiagem perfeita, a roupa perfeita, o corpo perfeito, tudo perfeito. Porque isso vai garantir pra ela, ela só vai se sentir segura se ela fizer tudo isso. O homem é a mesma coisa. Ele só vai se sentir seguro na vida se ele tiver dinheiro, se ele tiver um corpo bonito, se ele tiver bem colocado financeiramente no trabalho, se ele for reconhecido, ele vai se sentir seguro pra ele ter a mulher que ele quiser. Agora, se o homem olhar pra ele e dizer assim, cara, tem muitas coisas que eu preciso resolver em mim, e muitas coisas que eu preciso fazer, ele não se sentir suficiente pra alguém, ele vai ficar na gandaia, ele vai ficar com uma pessoa, e depois vai ficar com outra. Ele nunca vai ter alguém porque ele não se sente suficiente pra ninguém. Então tem muitas pessoas que estão solteiras, tem muitos homens que não querem relacionamento porque eles se sentem insuficientes pra ter um relacionamento com alguém. Porque eles sabem que eles não têm emprego, não têm dinheiro, não têm cacife, não têm uma estrutura. Eles não conseguem, eles sabem que eles têm que ter e fazer e ser tal coisa, mas eles não conseguem. Então, se eles forem rígidos e eles estiverem muito na dor e eles não conseguirem ter tudo aquilo que eles acham que eles têm que ter, eles não vão querer, tá? Então, assim, o rígido, ele quer ganhar. Então, ele sempre vai, aquele homem, que ele sempre vai querer ser o melhor da tua vida. Ele vai competir com todos os teus ex. Ele vai querer ser o melhor do que todos que tu já teve na tua vida. A mulher também. Ela vai querer ser tudo que nenhuma outra foi. Ela vai querer ganhar de todas, né? Então, a rígida, ela vai ter mais essa questão de querer ser melhor em tudo, tá? Por causa dessa questão da perfeição. Mas, se ela tiver com alguém, tiver na dor, ela sempre vai estar pensando em alguém do passado. Ela sempre vai estar ligada ao pai. Ela sempre vai ficar triangulando. Não, eu acho que eu vou escolher meu emprego. O emprego dela sempre vai ser mais importante do que o casamento dela. O estudo, tudo que ela faz vai ser muito mais importante do que o relacionamento dela, do que a casa dela, do que os filhos dela. Então, o rígido também, tá? Então, eles sempre nunca vão conseguir saber o que eles querem priorizar, porque eles sempre vão ter essa dúvida dentro deles. E pra eles não ficarem na dúvida, eles ficam com tudo. E eles têm que dar conta de tudo, entendeu? Então, assim, como que a gente sai da dor desse traço? Primeira coisa, segurança. O rígido, ele é assim porque ele é inseguro. Ele procura a perfeição porque ele é inseguro. Então, se eu tô inseguro, como que eu vou confiar nas pessoas? Porque a primeira pessoa que eu amei, que foi meu pai, me traiu. Às vezes, o teu pai te traiu, sabe como? Ele escolheu outra mulher, saiu da tua casa e deixou tua mãe. Você se sentiu traída pelo seu pai. Às vezes, o teu pai, ele é usuário de droga e te trocou pela droga. Meu pai prefere a droga do que eu. Meu pai prefere a bebida do que eu. Meu pai preferiu o amante dele do que a gente. Meu pai saiu de casa e trocou a minha mãe e tu se sentiu traída pela tua mãe. Por ela, tu pegou a dor dela. E aí tu viu aquele pai indo embora e, poxa, meu pai me traiu porque ele trocou a gente por uma amante, por uma bebida, por droga. Ou então aquele pai que trabalha muito, passa meses fora. Então, meu pai, ele sempre tá no trabalho, meu pai me trai com o trabalho dele, meu pai me abandonou não. Meu pai me trocou pelo emprego dele, meu pai prefere o emprego dele, eu me sinto trocada, excluída e traída. Então, a mesma coisa a mãe. A mãe que trabalha fora e o filho fica com outra pessoa. E é o princípio da mamãe. E a mamãe trabalha e não tem como, né? E aí, se sente traída. Minha mãe me trocou pelo emprego dela. Minha mãe me trocou pelo novo namorado dela. Minha mãe me trocou por droga. Minha mãe me trocou por bebida também. E assim vai. Então, o traço rígido, ele é inseguro. Porque a primeira pessoa que ele amou, traiu ele. A primeira pessoa que ele amou, trocou ele. A primeira pessoa que ele amou, excluiu ele. De alguma forma, ele se sentiu assim. Ele interpretou e se sentiu excluído. Se sentiu trocado e traído. Então, como que eu vou confiar em alguém? Como que eu vou me entregar completamente? Não tem como. Então, eu vou deixar meu coração com a minha mãe e vou entregar só meu corpo pra outra pessoa. Ou se eu entregar meu coração pra alguém, eu vou entregar meu corpo pra outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho que ter dois planos. Eu tenho que ter o plano A e o plano B. Se possível, o plano C. Porque eu tenho que evitar o máximo de ser trocado. Não posso mais sentir aquela dor da exclusão. E aí, o rígido, pra ele resolver esse problema dele, ele vai ter que se sentir seguro. Ele vai ter que trabalhar a questão da insegurança. Então, tudo aquilo que te deixa inseguro, você vai procurar resolver. Então, como é que eu coloco meu rígido no recurso? Bom, a questão da competição. O rígido, ele naturalmente é competitivo com todo mundo. Quando ele tá na dor, ele quer competir com Deus, o mundo, o cachorro, o parceiro, todo mundo. O que ele vai fazer? Ele vai colocar essa competição no lugar certo. O que o rígido precisa fazer, se ele é muito competitivo? Ele precisa ter um hobby. Ele precisa ter um hobby do tipo praticar um esporte, onde você vai competir com outras pessoas. Você precisa, sei lá, fazer um boxe, fazer sabe, um beach tennis, sei lá, qualquer esporte que você fique ali. Você vai, por exemplo, eu vou fazer academia.
Aí eu chego lá e falo, cara, meu corpo não tá legal. Eu vou competir comigo mesmo. Eu vou pegar a foto da pessoa que eu gostaria de ficar com um corpo parecido. E aí eu vou me desafiar, eu vou competir com essa pessoa que eu escolhi. Eu vou colocar minha competição no lugar certo. Eu vou criar um alvo pra mim. Ah, eu quero ser médica. Mas eu não posso competir com as pessoas que estão à minha volta. Eu quero ser médica, eu quero fazer isso aqui. Ah, qual é a pessoa que eu admiro que eu quero ficar igual, que eu quero ser parecida? Ah, essa fulana aqui. Então, quero ficar parecida com essa pessoa aqui. Tu não vai competir na tua casa com teu marido, nem com teu namorado, nem com a tua mãe, nem com teu pai. Tu não vai levar essa competição pra dentro da tua casa. Tu tem que pegar essa competição e colocar ela, primeiro, contigo mesmo. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero ser a melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu quero competir no tipo, eu quero sempre ter um emprego melhor, eu quero sempre conquistar mais coisas. Eu quero ganhar aquela competição de vôlei, eu quero ganhar aquela competição de futebol, eu quero ganhar aquela competição de seja lá o que for. Aí tem uma competição, eu canto bem, eu quero ganhar uma competição de canto. Aí eu faço isso muito bem, eu quero ganhar tal competição. Então você vai colocar a sua competição no lugar certo, você vai se matricular em alguma coisa, você vai fazer alguma coisa e você vai levar essa competição para algum lugar, não para dentro do seu relacionamento, nem para dentro da sua casa. Você vai competir com você mesmo, mas para que você seja melhor do que você é. Não ficar se criticando e achando que você é insuficiente e que você precisa fazer isso, senão você vai ser trocado. Mas pra você se sentir bem consigo mesmo. Então o rígido, falta ele se sentir bem com ele mesmo. Ele se aceitar do jeito que ele é. E entender, porque apesar dele ser muito bonito, apesar dele ter um sex appeal, apesar dele ser uma pessoa seduzente e encantadora naturalmente, ele tem uma imagem distorcida dele mesmo. Porque por mais que ele seja tudo isso, ele quer ser mais perfeito porque ele acha que ele vai ser trocado. Então, ele vai levar essa competição para o lugar certo. Tenha um hobby, faça um exercício em algum lugar, uma academia, um boxe, alguma coisa. Leva essa competição para esse local. Lá no teu trabalho. Ah, eu trabalho com vendas. Então, seja o melhor funcionário. Você compita. Ah, eu quero ser auditor fiscal, não quero ser só contador. Então, estude e seja o melhor que você puder. É nesse lugar que tu tem que colocar a competição. E não competindo com teu marido dentro de casa para quem ganha mais, quem é melhor, quem é mais bonito. Quem é melhor pai, quem é melhor mãe, quem é o mais bonito, quem tem mais charme, quem chama mais atenção, quem cozinha melhor, quem limpa as coisas melhor, quem é o melhor. Levar pra dentro de casa essa competição só vai fazer com que você crie mais um lar disfuncional. E isso já tá cheio aqui no Brasil. A gente precisa levar a competição pro lugar certo, tá? Outra questão é o controle, tá? Por eles serem inseguros, eles querem ter controle de tudo. Então, como é que eu coloco esse traço no recurso? É bem complicado essa questão do controle, tá? É bem complicado. Confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo, trabalhar a confiança própria, entendeu? Porque o rígido é aquele que pega o celular da pessoa e joga na parede se ela não der a senha. É aquela pessoa que fica o tempo todo na neura, tu tá me traindo, tu tá me traindo, tu tá me traindo. Aquela pessoa que sonhou que o parceiro tá traindo, ela já acorda com um negócio na mão pra querer matar o parceiro. Então aquela pessoa que fica fantasiando. A Lúcifer, a verdade é a luz. Então, o traço rígido, pra gente tirar esse controle todo, primeiro, o controle, ele é falta de confiança e segurança, né? Então, ele tem que confiar em si mesmo. Por que eu digo que ele tem que confiar em si mesmo? Porque toda pessoa que não confia em ninguém é uma pessoa que não confia em si mesma. Se eu não confio no outro, é porque eu não confio em mim. Porque o outro só tá me mostrando aquilo que eu sou, né? Então, se eu não confio em mim, logo eu vou atrair pessoas que eu não confio, que vão me provar que eu não tenho que confiar nelas também. Então, a confiança, ela começa em mim. Para que eu entre numa frequência onde eu atraia uma pessoa que eu realmente vou confiar, assim como eu confio em mim. Se eu não confio em mim, eu vou estar sempre atraindo uma pessoa que eu também não vou confiar. E o que isso significa? Que eu tenho que ver como, o porquê que eu não confio em mim. Será que eu seria capaz de fazer também? Por que eu tô desconfiando que meu marido me trai pelo telefone? Será que se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa? Porque eu sou rígida, eu triangulo. Será que eu sou capaz de fazer a mesma coisa que ele tá fazendo? Por isso eu tô desconfiando dele? E é esse questionamento que a gente tem que ter. Porque assim, se eu tenho a capacidade de me esconder e fazer coisas escondidas do meu parceiro, então eu sempre vou achar que ele também é capaz de fazer, então que ele está me traindo. Ou eu vou me sentir muito, muito insegura, muito suficiente, sempre vou achar que ele tá me traindo porque ele encontrou uma pessoa melhor do que eu. Então rígido tem essas coisas. Então, pra mim não ser trocada, eu vou ficar melhor. Por que o rígido quer ter controle? Porque ele quer saber com quem que ele tá competindo. Se aquela pessoa, ele olhar pra aquela pessoa e dizer assim, essa pessoa não é páreo pra mim. E ele vai descansar. Mas se ele olhar aquela pessoa, ele achar que for muito melhor do que ele vai surtar. Ele vai quebrar celular. Ele vai pirar. Então, a confiança tem que começar na gente. Eu não confio no outro porque eu não confio em mim. Então, trabalhar essa questão da autoconfiança. Fazer uma terapia, ir lá pra trás. Por que eu não tenho confiança? Por quê? Porque a pessoa que era pra mim ter confiado, que era meu pai e a minha mãe, eu não pude confiar, porque o meu pai me traiu.
Meu pai me trocou, meu pai me abandonou. Então a primeira referência de amor que eu tenho no mundo me trocou, me traiu. Então eu sempre vou ter essa marca. Tá? Na questão do esquizoide, agora a gente vai voltar para o primeiro traço. Na questão do esquizoide, como é que eu coloco o esquizoide no traço, no recurso? Como é que eu coloco o esquizoide no recurso? O esquizoide, tu vai ter que negociar com ele, tá? O esquizoide, se ele puder, ele vai ficar trancado dentro de um quarto, no escuro, no mundo dele, fantasiando 1001 coisas, e ele vai passar o resto da vida ali. Ele só vai se lembrar que ele tá com fome quando a barriga começar a roncar. Então, como é que eu deixo meu traço esquizoide no recurso? Como? Você vai ter que fazer uma reunião interna aqui dos seus 5 traços, e você vai ter que chegar, alguém vai ter que chegar com o teu esquizoide e dizer assim, irmão, a gente tem conta pra pagar. A gente precisa fazer dinheiro. A gente precisa fazer dinheiro. A gente precisa andar a vida, né? A gente tem que casar, precisa ter filho. A gente tem que fazer a vida andar. Tu vai ficar pra sempre vendo aí na frente do computador, jogando videogame, só no teu mundo mental. A vida tá acontecendo aqui fora. Então, alguém tem que tirar o esquizoide do mundinho dele e trazer pra terra. Como é que tu faz isso? Você se conscientizando. Autoconhecimento. Autoconhecimento é você aplicar um conhecimento em você mesmo. Então, o que eu tô passando pra vocês aqui é conhecimento. Mas vocês vão pegar esse conhecimento e transformar em autoconhecimento. Vocês vão pegar isso aqui que eu tô mostrando pra vocês e vocês vão aplicar na vida de vocês. Vocês vão se perceber. Então, o esquizoide, ele precisa ser valorizado pelas ideias dele. Você valorizando as ideias do esquizoide, ele já vai ficar num recurso muito legal. Mas o esquizoide, se você deixar ele sozinho, ele não vai ter perna pra andar. O que isso significa? Mas ele não é só esquizoide. Ele é masoquista, ele é oral, ele é rígido, ele é psico. Então ele tem todos os traços. Porque nós temos todos os traços. Então a gente consegue, sim, sair do quarto, trabalhar, né? A gente consegue ter algo na nossa vida. Então quando eu expliquei os traços um por um, eu estava explicando o traço puro. Como se uma pessoa tivesse o traço puro esquizoide. Só que nós não somos puros. Nós somos uma mistura de todos os traços. Então, por mais que eu seja mais esquizoide, mas eu tenho um masoquista para mim poder me organizar minimamente. Por mais que eu seja esquizoide, eu tenho um rígido que também corre atrás dos sonhos e consegue o que quer. Por mais que eu seja esquizoide, eu tenho um oral que sabe se comunicar e ser afetuoso com as pessoas. Por mais que eu seja esquizoide, eu também tenho lábia para me conseguir alcançar alguma coisa que eu quero. Vocês entendem? Então, a gente precisa saber conversar com os nossos traços. Como? Como que a gente vai conversar? A gente tem que fazer uma reunião interna. Você tem que parar um dia e dizer assim, cara, primeira coisa que você tem que saber, quais são os seus traços dominantes? Qual é o seu traço dominante? Como é que você vai perceber? Se você olhar todas as lives ou você pesquisar sobre esse assunto, você vai conseguir perceber quais são os seus traços dominantes. Se você não souber e você quiser uma consulta, eu posso te ajudar pra gente saber quais são os seus traços. Mas se você quiser saber por você mesmo, você pode pesquisar na internet, você pode rever os vídeos que eu coloquei aqui pra você entender. Quais são os meus traços principais? Quem são os meus traços dominantes? No meu caso eu sou 32% oral, eu sou 20% rígida e 18% masoquista, 15% psico e 15% esquizoide. Essa é a minha porcentagem de traços, tá? É a minha porcentagem de traços. No momento eu tô muito mais na dinâmica masoquista, mas de vez em quando troca. De vez em quando a rígida vem, de vez em quando a oral fica em primeiro lugar, de vez em quando a masoquista quer tomar a frente. Então é assim, então os meus 3 principais é oral, rígido e masoquista. Isso significa que eu tive traumatização maior no traço oral, no traço rígido e no traço masoquista, tá? Então, essa junção de traços fala assim, ó, se eu sou oral, às vezes eu sou muito menina. Eu sou bebezona, eu choro, eu fico manhosa. Às vezes eu sou muito rígida, eu sou mais mulher, mais sensual, mais atraente, mais executora, entende? Às vezes eu sou mais masoquista, eu quero organizar tudo, eu não quero aparecer, eu quero organizar minha vida, fazer listas, me planejar. Entende o que eu tô falando? Então assim, eu sabendo que eu tenho esses 3 traços juntos, quando a minha vida não tá andando, eu preciso sentar e tentar entender qual dos meus traços está na dor. Ok, o que tá acontecendo comigo? Eu tô me sentindo triste, eu tô ansiosa, eu não consigo ter um relacionamento, eu tô me sentindo assim, aí você vai fazer uma análise de você, o que tá acontecendo com você, o que você tá sentindo? Tá, então, se eu tô um pouco triste, ou então eu tô reclamando muito da vida e me vitimizando, significa que o meu traço oral, ele tá na dor. Sabe quando a gente se vitimiza, que a gente pensa que a culpa é de todo mundo menos nossa? Isso aqui aconteceu, mas não foi culpa minha, foi culpa do fulano, porque eu não tive nada a ver com isso, porque se o fulano tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido. Então, quando você perceber que você tá tirando a responsabilidade da sua costa e querendo culpar alguém, você tá numa dinâmica de dor oral. Quando você percebe que você tá chorando muito por coisas pequenas, você tá numa dinâmica de dor oral. Então, você tem que se perceber.
eu fiz as lives, que era pra você ver aonde é que você se encaixa, pra você se perceber, tá? Então, quando você se perceber, ok, eu tô com uma dor assim, assado, assim. Então, eu vou conversar com os meus traços. Ah, eu não tô conseguindo sair de casa, eu passo o dia todo trancado no quarto, eu tenho picos de choro, eu quero mais ficar no celular e no meu mundinho, eu não tô com perna pra sair pra lugar nenhum, eu não consigo fazer nada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Logo, a gente tá vendo que quem tá predominando ali é o traço esquizoide, que gosta de ficar no mundo dele, sozinho em casa. Entendeu? Então, o que acontece? O traço, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar esse esquizoide e a gente vai conversar com ele. A gente vai, por que você tá se escondendo tanto? De quem que você tá se escondendo? O que tá acontecendo? Ah, eu tô com vergonha porque eu tô com muitas ideias, as pessoas não aceitam as minhas ideias. E aí a gente vai começar a trabalhar. Aí um dos traços vai ter que negociar, fala, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho conta pra pagar, eu tenho coisas pra me fazer. E se você colaborar, depois eu te dou a caverna que tu gosta. Eu vou fazer de tudo para as pessoas olharem as tuas ideias e aceitarem as tuas ideias. Vou tentar colocar as tuas ideias em prática. Você vai prometer pro seu esquizoide que você vai pegar a ideia brilhante que ele teve e vai colocar em prática. Isso vai deixar com que ele se anime e ele permita que você faça coisas, tá? O seu traço oral, você tem que conversar. Você tem que falar, olha, oral, não fica tão confusa. Não fica culpando o mundo, porque nem todo mundo tem obrigação de te ajudar. Nem todo mundo tem obrigação de fazer isso com você. Você precisa entender que você tem que ter mais responsabilidade. E você vai começar a conversar com você mesmo. Você vai se olhar no espelho e você vai começar a conversar com você. Que ninguém é responsável pelas suas questões. Ninguém é responsável por... Ninguém tem que fazer nada por você. Você que tem que fazer as coisas sozinho. Entende? Então, assim... O traço oral, você tem que prometer pra ele que você vai dar aquilo que ele gosta. O que o traço oral gosta? Ele gosta de sensações. Ele gosta de estar, ele gosta de sensações, ele gosta de sentir sabores, de sentir toques, texturas. Então você vai propiciar para o seu oral momentos bons. Você vai passear, você vai ver uma paisagem, você vai tocar numa árvore, você vai sentar no chão, você vai se aterrar, você vai fazer uma meditação, você vai fazer alguma coisa, você vai no restaurante comer uma boa comida. Você vai fazer esse tipo de coisa pro seu oral. E ele vai entrar no recurso, né? Você vai chorar, você vai se permitir chorar de vez em quando pra esvaziar, né, toda a questão da dor. Você não vai prender o choro, você vai chorar. Quando você estiver muito mal, você vai se dar o direito de chorar por alguma coisa. Você não vai se prender. Então, esse você conversar com esse traço, dizer assim, tá tudo bem chorar. Você pode chorar, você tem liberdade de chorar, mas nesse momento a gente precisa fazer outra coisa. Em outro momento eu deixo você fazer isso. Então, quando você senta, pra você é como se você fosse pra frente do espelho e você vai tentar se equilibrar, se terapizar sozinha. Por isso que eu criei o grupo do Terapiza-se, porque eu fiz muito isso. Eu ficava na frente do espelho e ficava falando assim, você precisa se equilibrar. Você precisa sair desse quarto escuro. Você precisa sair desse quarto escuro, você precisa trabalhar, você precisa se movimentar. Ah, mas é porque fizeram tal coisa comigo. Você tem que entender que ninguém é responsável pelo que aconteceu com você. Tá muito alto, tá muito alto. Você tem que entender que ninguém é responsável pelo que aconteceu com você. Né? Aí você vai colocar os seus traços no lugar. Você vai procurar ter responsabilidade. E dizer assim, ninguém tem obrigação de fazer nada por mim. Tá? Quem tá na... A moto entrou na live de novo? Tá travando? Voltou já faz tempo. Já? Não tava travando, você continuou. Tá. E eu nem percebi que travou. Então, assim, esses traços, para eles ficarem realmente no recurso, você vai ter que se olhar no espelho e tentar se entender. O que tá acontecendo comigo? Se você não conseguir fazer esse movimento sozinha, esse movimento de eu não consigo me enxergar completamente, não consigo entender o que tá acontecendo comigo, aí você pode procurar uma ajuda terapêutica. Ah, mas tem aquela questão que as pessoas... eu não vou procurar terapia porque eu vou ter que abrir a minha vida para alguém. Eu acho que terapia... são pessoas que já estão, né, biroleibe das ideias. Então, assim, cara, se todo mundo fizesse terapia, o nosso mundo era muito melhor. Eu não falo isso só porque eu sou terapeuta. Eu tô falando isso porque, de verdade, a maioria das pessoas estão doentes. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem questões pra resolver, tá? Todo mundo. Não tem uma pessoa que não tem uma questão pra resolver. Só que tem pessoas que mostram mais, tem pessoas que escondem mais. E aí fica todo mundo andando na vida com uma ferida na mão que nunca cura. Aí só coloca uma luva pra esconder. E aí fica andando na vida e vem bate na mão dela, ai, doeu. Mas a pessoa nem sabia que tinha uma ferida ali. Então a gente passa a vida andando com uma ferida na mão, com uma luva pra esconder. Escondendo com uma luva. E aí tu vai esbarrando nas pessoas, as pessoas esbarram em você, mas quem sabe que você tem uma ferida? Quem é que sabe que você tem uma dor? Às vezes as pessoas nem sabem que tu tem dor, que tu tem ferida, não sabe. Então assim, se tu tá com uma luva na mão, como é que a pessoa vai enxergar a tua ferida? E as pessoas vão bater na tua ferida. Então, assim, todos os dias vai aparecer pessoas que vão tocar nas nossas feridas. Que vão falar coisas pra gente que não é legal. Que vão tratar a gente de uma maneira que tu acha que tu não merece ser tratado.
Todos os dias tu vai conhecer uma pessoa, ou de tempos em tempos tu vai conhecer uma pessoa que vai fazer dores virem à tona, que vai fazer tu se conectar com alguma dor da sua vida, com alguma coisa que você tem pra resolver. E não tem como controlar isso. Você só vai conseguir amenizar se terapizando. Você vai conseguir amenizar indo procurar ajuda. Então, quer dizer, se eu for procurar ajuda pra me entender, pra que eu possa me equilibrar, então eu vou estar tratando essa ferida da minha mão. E aí, quando alguém bater na minha mão, ela já vai estar curada. Ela já vai estar sanada. Talvez ela não fique curada completamente, porque a marca vai ficar ali pra sempre. Então, mas eu vou conseguir saber lidar com isso da melhor forma possível. Vocês entendem? Então, existe cura para essas dores dos traços? Não, não existe cura. Não existe cura para uma dor base. Não existe cura. Né? Nós somos seres humanos, nós fomos formados, nós temos essas memórias e essas dores desde muito cedo, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Então não tem como a gente se curar, mas a gente tem ferramentas e estratégias para a gente saber conviver com essas dores da melhor forma possível. Primeira coisa, entendendo como foi que essa dor foi criada em mim. E saber que essa dor eu só tenho porque eu interpretei uma coisa que eu nem tinha idade suficiente para entender o que realmente estava acontecendo e eu interpretei mal uma situação. Ou seja, eu não tinha capacidade de interpretar coerentemente uma situação porque eu estava na barriga da minha mãe, ou porque eu estava na fase de amamentação, ou porque eu ainda estava aprendendo a andar, ou porque eu estava desfraldando, ou porque eu estava começando a entender que o mundo existe em pares. Eu não tinha idade suficiente para entender e interpretar fatos. Então, eu interpretei de uma forma e essa dor ficou ali. Eu entendendo isso, eu já fico assim, cara, então, os meus pais, não é culpa dos meus pais. Não é culpa de ninguém. Mesmo que eu tivesse pais muito bons, de alguma forma eu ia interpretar alguma coisa errada porque eu era uma criança. Eu não tinha maturidade suficiente para entender as coisas. Entende? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a gente interpretou errado. A segunda coisa que a gente tem que entender é que os nossos pais, eles deram tudo o que eles podiam pra gente. E muito provavelmente eles deram pra gente muito mais do que eles receberam. Ah, mas tudo que meu pai me deu foi sumir. Foi o máximo que ele conseguiu. Porque a gente não tá passando a mão na irresponsabilidade dos outros, mas tem pessoas que não nasceram pra ser pai. Tem pessoas que não nasceram pra ser mãe. Tem pessoas que não nasceram pra se comprometer. Tem pessoas que foram tão machucadas na vida que elas não têm emocional pra ter família. Elas não têm estrutura pra ter família. E essas pessoas estão aí caminhando na vida, colocando filhos no mundo. Às vezes por um acidente, às vezes pra sei lá o quê. Entende? Então, assim, todo mundo tem uma história. Não dá. Se a gente for procurar o primeiro culpado, a primeira pessoa que errou na criação dos filhos, a gente vai longe. Porque todo mundo erra, todo mundo faz errado. Ninguém nasceu com diploma de psicologia para ser pai e mãe. A gente tá por aí, todo mundo com as suas feridas abertas. Todo mundo tá andando por aí com seus traumas, tentando esconder, ou tentando mascarar, tentando ser perfeito, ou se vitimizando, culpando todo mundo. Tá todo mundo andando com dores. Mas ninguém quer se tratar. É isso que eu acho mais interessante. Tá todo mundo vindo de um lado disfuncional, todo mundo tem trauma, mas parece que ninguém quer se curar, ninguém quer se tratar. Porque, na verdade, não existe cura, mas existe tratamento. Existe você saber se equilibrar de novo, tá? Você, querendo ou não, com dor ou não, você vai ter que aprender a se equilibrar. Então, essa cura, ela não existe, mas você vai ter ferramentas suficientes para quando essa dor voltar, ela não ser tão intensa como antes. Se alguém tocar na minha ferida, vai doer um pouquinho, mas não vai doer mais como antes. E cada ano que passa, vai doer menos. Entende? É como se eu estivesse num luto. E hoje eu perdi a minha mãe. Daqui a um ano eu vou sentir a dor. Mas daqui a 10 anos a dor vai estar amenizada. Daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Então, cada ano que passa, eu nunca vou me esquecer da minha mãe. Eu sempre vou amar minha mãe, sempre vou sentir a perda dela. Mas a dor, ela vai se amenizando. É a mesma coisa com nossos traumas. É a mesma coisa. A gente só vai aprendendo a lidar com eles e se equilibrando. Como? Olhando pro outro e sabendo que ele também tem dores como eu tenho. Ele tem questões pra cuidar que eu também tenho. E aí, eu já não julgo mais o outro pelo que ele tá fazendo. Porque eu também tenho. Né? Então, assim, a gente vai se melhorando, a gente vai entendendo que a gente não tem que mudar o outro. A gente tem que se melhorar e a gente tem que mudar nós. A única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu. Eu não tenho capacidade de mudar meu marido, eu não tenho capacidade de mudar minha filha, eu não tenho capacidade de mudar ninguém. A única pessoa que eu sou responsável, eu sou capaz de tratar e de mudar sou eu. Sou eu mesmo. Ah, mas eu tô num relacionamento que eu não gosto do que a pessoa tá me trazendo. Se você não gosta, você vai sair desse relacionamento, você vai se tratar pra você atrair uma pessoa numa frequência melhor. Porque se você atraiu aquela pessoa que você não gostou, foi porque você tava numa frequência horrível e você atraiu aquela pessoa pra sua vida. Porque quem chamou aquela pessoa pra sua vida foi você. Ela não apareceu lá porque tu é o alecrim dourado e ela veio pra destruir a tua vida. Não, você chamou aquela pessoa. A sua energia
o seu não se tratar, você não se tratou como você deveria se tratar. Você não se conhece o bastante, você tá numa frequência baixa, você tem crenças limitantes, você tem muitas dores, você não sabe quais são os seus traços, quais traços estão na dor. Você não sabe. Aí você fica numa frequência de vitimismo ou numa frequência, todo mundo que eu me relaciono me trai. Você vem numa frequência, numas dores, e você só vai atrair gente bosta pra sua vida, porque você tá numa energia muito ruim. Você tá numa dinâmica psicológica muito ruim, que você precisa entrar em contato e resolver. Entende? Então, assim, se você conseguir resolver essas questões, se você conseguir se equilibrar, logicamente, a tua frequência vai aumentar. E quanto mais eu me curar, mais pessoas curadas eu vou atrair. Então, quanto mais eu trabalhar em mim, quanto mais eu trabalhar na minha mudança de visão, na minha mudança de mente, na minha mudança das coisas que eu coloco pra fora na boca. Será que a minha boca serve pra quê? Pra espraguejar? A minha boca serve pra falar palavras de maldição, pra falar coisas ruins. Pra que serve a minha boca? Pra que serve o meu olhar? Como que eu tô olhando pra vida? Será que eu tô olhando pra vida de uma forma positiva? Será que eu tô olhando pra vida de uma forma negativa? Será que eu olho pras pessoas, eu só enxergo gente ruim? Por que eu olho pra vida e eu só tô enxergando gente ruim? As pessoas só estão me mostrando o que tá dentro de mim. Então, eu acho que eu sou uma pessoa ruim, por isso que eu olho pra fora e eu vejo que, não, o mundo tá horrível, o mundo tá péssimo, as pessoas estão péssimas. Mas por que você tem esse olhar pro mundo? Porque você aprendeu assim, você tem crenças de que o mundo não presta, de que ninguém presta, de que o mundo é ruim. É o seu olhar, é a sua lente para a vida. E isso tem uma frequência. Você não confia em si mesmo e você acha que todo mundo vai te enganar. Mas você tá se enganando, você tá mentindo para si mesma, você tá se culpando, você tá fazendo tudo. O outro, o mundo, o universo, ele só vai te mostrar aquilo que você faz consigo mesma. Não tem como ser de outra forma, né? Então, assim, eu não posso me curar completamente, mas eu posso saber como me equilibrar na vida e saber levar tudo isso da melhor forma possível. A primeira coisa que você tem que saber é que você interpretou errado. Segunda coisa, que os seus pais não têm culpa do que eles fizeram. Você tem que tirar eles do pedestal, olhar para eles de uma forma humanizada, que eles fizeram tudo o que eles tinham capacidade de fazer, e humanizar os seus pais. Depois de humanizar os seus pais, você tem que se perdoar e perdoar também. Para que você vá para a vida, para que você olhe para a vida de uma outra forma e não fique o tempo todo olhando para a vida como se a vida te devesse alguma coisa. Porque você se sente injustiçada, porque você não teve o que você queria, porque não te trataram da forma que você merecia, porque você não recebeu o amor que você queria receber, do jeito que você queria receber, da forma que você queria, porque você não fizeram para você aquilo que você achou ou você acha que deveria ter recebido, porque isso, sabe? E isso não vai mudar nada. Você vai olhar para a vida como se a vida te devesse alguma coisa. Então você vai olhar para a vida me deve. Como que tu vai receber da vida se tu acha que ela tá te devendo? Então a vida só vai te dar aquilo que tu tá sentindo. Entende? Então, assim, não tem como a gente olhar pra vida pedindo pra ela um recibo emocional. Não tem como, não tem. Né? Não tem como eu olhar pra pessoa e dizer assim, nossa, eu te dei tudo de mim, tudo que você me deu em troca foi me trair, né? Então, meu filho, eu te criei a vida inteira e agora você não pode me sustentar, não pode cuidar de mim, recibo emocional, né? Então, assim, na vida, todo mundo é ruim, ninguém presta, as pessoas são ruins. Recibo emocional, tá cobrando da vida, achando que a vida é injusta. Enquanto você ficar nessa dinâmica de achar que a vida é injusta, de que a vida te deve alguma coisa, ou seus pais, ou a vida, ou seja lá quem for te deve alguma coisa, você sempre vai ficar parado, estagnado, você nunca vai conseguir ir além. Você não vai conseguir ir além. E você sempre vai fazer as coisas sempre ali cobrando. Olha, eu tô fazendo, mas eu quero aquilo que é meu, porque foi injusto aquilo ali. E aí você vai começar a procurar na sua vida pessoas que supram isso pra você. Então quando você arranjar um namorado, um marido, você tiver uma família, você vai querer que seu marido te dê aquilo que a tua mãe não te deu, te dê aquilo que o teu pai não conseguiu te dar. E aí se ele não der conta disso, ele também não vai servir pra você. Então, assim, a gente quer muito que o outro mude, que o outro faça, que o outro dê o jeito, mas a gente não quer olhar pra gente, a gente não quer fazer esse movimento de mudança nosso. A gente quer que o outro faça, que o outro mude, que o outro dê o jeito, mas a gente, olha, não, eu sou alecrim dourado, eu sou perfeita, eu não tenho nada pra mudar, sempre é o outro que não presta, é o outro que não é organizado, é o outro que não sabe fazer nada, é o outro que é lento, é o outro que é ansioso, é o outro que não quer nada com nada, o outro que é paradão, o outro não. Tudo é o outro, menos você. Tudo é o outro, menos você. Você não consegue se enxergar. Você tá projetando o tempo inteiro no outro. Então como que você vai se curar dessa forma? Então se você estiver numa dinâmica onde você só enxerga o que o outro tá fazendo e você sempre quer que o outro mude e você não, porque você acha que você é perfeita ou que você faz as coisas certas, você tá só se enganando. Porque você nunca vai ter capacidade de mudar ninguém. Você só pode mudar a si mesma. Então se as pessoas que estão se apresentando pra você não estão do seu agrado, você tem que começar a olhar pra você e dizer, por que eu tô traindo esse tipo de gente pra minha vida? O que tem em mim que eu preciso mudar pra que eu não atraia mais esse tipo de pessoa pra minha vida? Então, se a minha vida não tá conforme aquilo que eu planejei pra mim, ou como eu projetei na minha mente, como, sabe, a vida não tá como eu queria.
Como que eu me transformo? Como que eu mudo? Como que eu faço? Como que eu sabe? Como que eu estudo, me transformo, me terapizo, faço alguma coisa aqui dentro por mim, para que eu, enfim, me coloque no local, no lugar ao qual eu me vejo realmente, o que realmente um lugar onde eu quero ficar. Entende o que eu tô falando? Então, assim, eu consigo fazer essa mudança somente em mim, não no outro. Então, assim, não existe essa cura. Existe um trabalhar interno. Como dizia Carl Jung, a cura do si mesmo, ela sempre vai ficar ali. A gente vai passar a vida inteira se curando de alguma coisa, tá? Então, é a cura, ele falava muito sobre a cura do si mesmo, a cura, a nossa autocura. A gente vai fazer essa busca, essa jornada a vida toda. Talvez agora, nesse momento, você tenha que buscar um pouco mais. Você vai sofrer um pouco mais. Porque assim, por exemplo, eu tenho 36 anos. Eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu tinha uns 27, 28 anos, por aí. Eu tenho 36. Aí, eu só comecei realmente a fundo, que eu realmente parei tudo pra mergulhar nisso, foi quando eu tinha 30 anos, 31 para 32 anos. Tá? 31 para 32 anos que eu realmente mergulhei fundo, porque a minha vida tava um caos. Aí, o que acontece? Como que eu vou ter, eu vou ter, assim, é muita inocência minha achar que eu posso lutar em um ano de autoconhecimento, em um ano de terapia, eu vou lutar contra 30 e poucos anos fazendo tudo errado. Eu passei 32 anos me vitimizando. Passei 32 anos da minha vida criticando os outros. Passei 32 anos insegura. 32 anos achando que o mundo me devia as coisas. 32 anos agindo de uma forma. Então, eu tenho há 32 anos uma dinâmica doentia. Como que em um ano eu vou conseguir mudar completamente a minha visão e a minha dinâmica? É impossível, não tem como. Você pode comprar o curso que você quiser na internet que te promete que a tua vida vai melhorar em um ano, que você em um ano vai estar curado de todas as suas dores, de todo. Não existe isso, não existe isso. Isso não existe. Em um ano você não vai estar curado. Não tem como lutar contra, sei lá, 30 e poucos anos numa dinâmica doentia e em um ano você vai se curar. Não tem como. Então essa cura, ela tem que ser aos poucos. Quem procura mudanças fast food se frustra. Aí depois culpa o fulano que você comprou o curso dele. Você comprou o curso do fulano que disse que você ia mudar em 2 meses, em um ano. E aí você entendeu intelectualmente tudo que você precisa fazer, mas você não consegue colocar aquilo em prática na sua vida. E aí como que você vai fazer essa mudança? E aí você, às vezes, coloca algumas coisas em prática na sua vida, mas você quer ver resultado logo. Ou você começa a se transformar numa pessoa, você pensa assim, eu tô curada, eu tô bem. Cara, o inconsciente tá rindo da tua cara. Vamos supor que tu tá 30 e poucos anos da tua vida se vitimizando. E achando que o mundo te deve alguma coisa. E aí tu decide que tu quer se terapizar, que tu quer ficar melhor. Aí você vai pra terapia, aí você vai conversar, aí você vira uma chave. Nossa, então eu sou responsável por tudo que aconteceu na minha vida. Aí você anda na vida, cara, eu não culpo mais ninguém, eu não sou mais vítima do mundo, tá tudo bem, já perdoei todo mundo. A minha vida agora é outra. Nossa, eu comprei um curso, eu fiz um não sei o que com alguém, eu fiz uma terapia com o fulano, com a fulana, e a minha vida mudou, e você acha que a sua vida mudou. Aí tu tá 32 anos se vitimizando. Aí tu vai em uma sessão de terapia. Tu já acha que tu tá curado, porque tu entendeu uma informação intelectualmente e tu já acha que tu mudou. Aquela coisa que tu entendeu intelectualmente, ela tem que descer pro teu inconsciente, porque é ele que comanda a tua vida. Aí o teu inconsciente olha pra ti e diz assim, ó lá o retardado, achando que tá curado. Vou já jogar um negócio pra ele saber se ele tá curado mesmo ou não. Aí o teu inconsciente vai lá e traz uma pessoa pra tua vida que vai te ferrar de novo. Vai roubar alguma coisa tua, vai fazer mal pra ti. Aí tu vai olhar pra aquilo ali, de novo isso acontecendo na minha vida? Aí, não adianta. Aquele curso não foi bom, não me curei como eu deveria. Aí tu começa a ficar frustrado. Aí tu acha que a terapia não tem jeito. Tu acha que não é a terapia que tu precisa fazer algum ritual, alguma macumba, alguma coisa, porque não é possível, porque tu não muda. Porque, não, mas eu já tô fazendo terapia, mas a minha vida não muda. Porque você acha que 2, 3 sessões vai mudar a sua vida. Só que não tem como 1, 3 sessões brigar contra 32 anos de dinâmica disfuncional. Você vai cair, você vai levantar, você vai se frustrar, você vai levantar. O processo terapêutico, ele é uma montanha russa. Tem dias que você vai estar super bem, tem dias que você vai estar super mal. Tem dias que você vai achar que você vai conquistar o mundo, tem dias que tu vai achar que tu não consegue nem chegar no banheiro da tua casa. O processo terapêutico, ele é lento, mas ele vale a pena. Quando você tem consistência, quando você tem consciência que não é só uma consulta, é um processo. E cada pessoa tem o seu processo. Não tem como a gente fazer nada fast food. Até tem como você dar ferramentas para algumas pessoas e elas podem realmente virar uma chave bem legal e mudar a vida delas.
Só que elas também vão ter um processo. Até aquilo descer pro inconsciente delas vai demorar um tempo. Então elas vão ficar ali bambeando, mas uma hora vai dar certo. Então, assim como há uns anos atrás a minha vida estava um caos, e quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu me frustrei muito, eu chorei muito, eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu nunca ia mudar, que a minha vida nunca ia mudar, que nada ia sair do lugar, que eu não ia conseguir conquistar as coisas que eu tenho hoje, que eu não ia ter um relacionamento saudável, que eu não ia ter muitas coisas que eu tenho hoje, que eu sonhava, e hoje eu tenho. Porque a minha vida não mudava, porque a minha dinâmica não mudava, porque eu tava brigando contra a minha antiga dinâmica. E dá certo sim, com persistência. Se você for persistente, você consegue. Se você realmente persistir, você consegue. E você depois de um tempo vai ver que aos poucos você vai precisando cada vez menos. Talvez agora você precise um pouco mais para poder se conhecer, para poder ali se segurar, para você poder realmente se equilibrar. Depois você só vai precisar de acompanhamentos mensais, acompanhamentos quando acontecer alguma coisa em específico. É assim que acontece. Então, se você quiser fazer esse movimento com alguém, eu posso te ajudar, ou outros profissionais aí da área que você se identificar, que você olhar e dizer assim, eu me identifico mais com isso aqui, você vai lá e faça o seu processo e mude a sua vida, não queira mudar ninguém. Aí, tipo, você vai sair da minha live e vai dizer assim, nossa, tudo que ela tá falando é pro fulano, eu vou indicar pro fulano fazer. Não, não é pro fulano, porque se fosse pro fulano, o fulano tava aqui. E só tem 2 pessoas aqui. Então, só tem 2 pessoas pra você, é pra você mesmo isso aqui. Entendeu? E eu não tô aqui me preocupando se tem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas aqui. Porque depois eu vou deixar gravado, vai ficar aí. A pessoa que precisar ouvir aquilo que eu tô falando, essa pessoa vai ouvir. De alguma forma, em algum lugar, em algum tempo que eu não sei, essa pessoa vai ouvir. Então eu só tenho que me preocupar em dar a informação. Eu tô passando conhecimento. Então pegue esse conhecimento e transforme em autoconhecimento. Aplique esse conhecimento na sua vida. Não de uma forma fast food, mas de uma forma gradativa. Entendendo que vai ter momentos que você vai escorregar na banana, que você vai se frustrar, que você vai achar que você virou o Buda, que você virou Jesus Cristo, que você já tá iluminada, que você tá muito bem, e de repente você vai ver e se frustrar de novo, porque o teu inconsciente vai jogar coisas para que você, veja que você ainda não tá realmente curado. Até aquela informação descer pro teu inconsciente. Existe uma... Na neurociência existe uma questão de neuroplasticidade do cérebro. Essa neuroplasticidade do cérebro, ela fala sobre você ter constância em algum hábito. Por exemplo, o cérebro ele gasta muita energia para tentar tirar uma crença ou retirar algo que você já aprendeu. Né? Se você quer forçar o seu cérebro a desaprender uma coisa que você já passou anos para aprender, é muito desgastante. Então é muito mais fácil você querer aprender uma coisa nova ou ir por um outro caminho. É muito mais fácil do que você tentar tirar aquilo que você já sabe. Quebrar crenças, paradigmas e tudo mais. Então é melhor que você crie outro paradigma e outra crença. E aí, só que para você realmente criar outro paradigma e outra crença, você precisa ter constância. Você precisa ter constância para você criar outro caminho neuronal, para que você realmente consiga mudar a crença, de uma crença para outra. E isso é constância. A mesma coisa no processo terapêutico. Não tem como mudar o que aconteceu com você no passado. Não tem como você se curar da ferida, mas tem como você ressignificar o que aconteceu com você, criar um outro caminho e começar a viver mais saudavelmente por esse caminho, mais equilibrada, sentindo menos dor. E quando você sentir dor, você vai ter a ferramenta necessária para você se acolher e saber como lidar com a situação. E ter responsabilidade para dizer, se isso aqui aconteceu na minha vida, é porque eu atraí. E ter responsabilidade. O que é responsabilidade? É você responder com habilidade ao que se apresenta na sua frente. Será que você tem habilidade para lidar com questões emocionais? Então, isso é responsabilidade. É você responder com habilidade a qualquer coisa que apareça na sua frente. Então, para você ter responsabilidade, você precisa ser adulto. Porque só adulto tem ferramenta para saber lidar com os problemas do dia a dia. Criança não tem. Então, se você não consegue lidar com seus sentimentos, com coisas que acontecem na sua vida, é porque você está numa dinâmica infantil. Porque adulto tem responsabilidade. Ele responde com habilidade tudo que chega até ele. Então, é isso. Então, assim, depois dessa série que a gente teve aqui para vocês se conhecerem, os 5 traços, vocês vão olhar toda a série de novo, se identificar nos traços, entender quais são os seus traços principais, saber qual deles você está na dor, qual deles você está no recurso. Depois que você fizer essa análise de você mesmo, você vai negociar com seus traços para que eles te deixem você conquistar coisas na vida. Você vai colocar eles no recurso, você não vai acabar com eles, você só vai saber lidar com eles. Então, como que você vai sair da procrastinação? Como que você vai conseguir uma coisa que você não consegue fazer? Como, né? Então, assim, se você não conseguir fazer isso sozinho, eu posso te ajudar. É só você me procurar no direct e pedir, bruxadela, me ajuda, me terapiza, pelo amor de... E aí eu posso te ajudar com essa questão dos teus traços, né? Se você quiser saber.
E aí, você vai procurar ou ajuda terapêutica, ou você vai ser o buscador, você vai começar a sua jornada de autoconhecimento. Se você quiser ter ferramentas para isso, você não tem dinheiro para pagar uma terapia, eu tenho um canal no WhatsApp que se chama Terapize-se e você pode ir para lá, porque lá eu dou ferramentas, eu dou dicas de profissionais que estão, né, nessa área. Eu coloco lá tudo que eu garimpei durante muitos anos no meu processo de autoconhecimento, eu coloco no meu canal. Eu também tenho um grupo fechado com algumas pessoas dentro da comunidade aqui do Casa Ninguém, que é uma comunidade minha e do meu marido que a gente fundou. A nossa empresa é o Casa Ninguém, a gente criou essa comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente oferece alguns cursos e algumas coisas muito legais, como, por exemplo, escola de magia, escola de baralho cigano. A gente tem um grupo de terapia, que é o grupo que eu lidero, todo domingo, que é o grupo de terapia. A gente tem uma biblioteca com mais de 350 mil PDFs de assuntos que vocês podem imaginar, tem lá, de livros que vocês nem imaginam. A gente oferece muitas coisas dentro da comunidade. Inclusive essa questão terapêutica. Por quê? Porque a terapia, ela tem que andar de mão dada com a espiritualidade. Porque não adianta você ser uma pessoa espiritual e tá todo capenga por dentro, emocionalmente, mentalmente. Como é que você vai ter uma vida espiritual plena se a sua vida emocional é uma bosta? Se o seu mental é confuso, como que você vai ter uma vida plena se você não consegue juntar o espiritual com a sua vida física? Se você não consegue se equilibrar humanamente falando, como que você vai querer que o espiritual faça tudo isso pra você? Você não quer ter trabalho nenhum. É como se você estivesse delegando uma responsabilidade que antes era dos seus pais, e você achar que os seus pais tinham que dar conta de você, agora você delega pra espiritualidade. Você acha que a espiritualidade, ela tem que dar o jeito dela de te segurar. E você não precisa fazer nada, porque o teu Exu vai trabalhar por ti, porque Deus vai trabalhar por ti, porque a tua deusa vai trabalhar por ti, e tu não precisa fazer nenhum movimento interno de mudança. E na Casa Ninguém, a gente acha que espiritualidade anda de mão dada com autoconhecimento. Então, seja qual for o caminho que você escolheu para sua vida, você precisa de terapia, você precisa de autoconhecimento. Então, faça essa busca, seja um buscador. Então, a minha contribuição aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube, na comunidade, aonde for, é justamente essa. É que eu e a Casa Ninguém, a gente quer um mundo com pessoas mais autoconfiantes, pessoas tratadas, pessoas curadas emocionalmente, pessoas equilibradas. A gente quer pessoas espirituais com a vida equilibrada. E é disso que o mundo precisa para que a gente aumente a nossa frequência. E aí a gente vai estar contribuindo para um universo melhor, uma vida melhor para todo mundo. E essa é a nossa contribuição, tá? Então, esse é o final da live. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Espero que vocês revejam. Espero que vocês peguem isso que eu falei e vocês levem pro coração, vocês pensem no que eu falei. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, eu vou deixar a live gravada no YouTube do Casa Ninguém e no vermelhinho do Casa Ninguém, vai já travar. Ou no do Bruxadela. Vou deixar gravado inteiro e vou fazer uns cortes e vou deixar aqui no TikTok mesmo, tá? Obrigada, gente, por ter ficado aqui. Se terapizem, se equilibrem. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.